Ana Costa dirigia para casa em uma fresca noite de outono, num bairro tranquilo de Lisboa, sorrindo enquanto apreciava a viagem. Sem saber que sua vida estava prestes a mudar drasticamente, ela reduziu a velocidade num posto de controle de rotina. Em poucos minutos, seu sorriso se apagou quando dois policiais ordenaram que ela saísse do carro sem dar explicações, puxando-a de forma brusca quando ela hesitou. A confusão e o medo tomaram conta, mas Ana se esforçou para manter a calma. Sem perder a compostura, Ana pegou seu celular, discou o número e mencionou um nome que fez os policiais pararem de imediato. Seu marido, Carlos Pereira, o mais alto juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Antes de continuarmos, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Se essa história te tocar, deixe seu comentário, pois seu apoio me incentiva a buscar mais relatos inspiradores e significativos. Era uma noite fresca de outono em Lisboa, com os postes iluminando as folhas caídas em tons quentes e uma brisa leve espalhando um frescor sutil. A cidade estava cheia de vida, carros circulavam pelo centro, pessoas se reuniam em cafés e corredores passeavam ao longo do Tejo. Entre os diversos veículos que retornavam para casa, destacava-se um sedã azul escuro, conduzido por Ana, uma renomada ativista dos direitos civis e empreendedora local. Nascida e criada na cidade, Ana estudou na Universidade de Lisboa e depois se formou em Direito em uma instituição de prestígio. Seu forte senso de justiça foi moldado por uma família dedicada ao serviço. Seu pai fora padre em uma paróquia pequena e sua mãe lecionava em uma escola da região. Rodeada de pessoas comprometidas, Ana sempre acreditou que a sociedade poderia melhorar com persistência e coragem. Agora, na casa dos 30, Ana desempenhava várias funções. Ela havia fundado uma organização sem fins lucrativos para ajudar jovens de comunidades carentes a conseguir bolsas de estudo, e foi nesse contexto que conheceu seu futuro marido, Carlos Pereira, que na época trabalhava como juiz em um tribunal local e se voluntariava em eventos comunitários. A conexão entre eles foi imediata. Ambos compartilhavam a paixão pela justiça e o compromisso inabalável com a comunidade. Com o tempo, Carlos ascendeu na carreira e se tornou o mais alto representante do poder judiciário em Portugal. Apesar de sua posição influente, Ana jamais se apoiou apenas na reputação do marido. Ela construiu seu próprio caminho, fazendo sua organização prosperar, conscientizando a população sobre questões sociais e aproximando comunidades marginalizadas dos formuladores de políticas. Seu nome era frequentemente mencionado em reuniões da Câmara Municipal, manifestações e programas de TV locais. Nessa noite, após concluir uma palestra sobre um novo programa de bolsas em um centro comunitário, nos arredores de Lisboa, Ana decidiu voltar para casa. O programa, que ajudava jovens com poucos recursos a ingressarem nas áreas de ciência e tecnologia, havia sido o tema central da reunião, na qual ela permaneceu até o final para atender cada participante. Finalmente, quando o crepúsculo se instalou, ela entrou em seu sedã e partiu, imersa em pensamentos sobre os próximos passos para sua organização. Ao entrar em uma rua pouco iluminada, seu celular vibrou com uma mensagem de texto de sua irmã, Sônia, lembrando-a do aniversário próximo da mãe. Um recado que sempre enchia seu coração de alegria. Mas, naquele exato instante, dois faróis surgiram no retrovisor. Uma viatura branca da polícia de Lisboa se aproximava rapidamente. Ana supôs que se tratava de uma verificação de rotina, talvez para checar se alguma luz estava queimada, e continuou dirigindo. De repente, a sirene soou e as luzes vermelhas e azuis inundaram o interior do carro. O coração de Ana disparou. Ela tinha certeza de que não tinha feito nada de errado. Será que havia uma luz quebrada? Será que ela perdeu algum sinal? Rapidamente, ela estacionou o veículo na beira da estrada. A rua estava deserta, ladeada por prédios industriais e lojas fechadas, sem ninguém à vista para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Ana abriu a janela e segurou firme o volante, esperando que o encontro com os policiais fosse breve e respeitoso. Como mulher negra em Portugal, ela sabia muito bem que uma parada de trânsito podia rapidamente sair do controle. Já tinha lido e ouvido muitas histórias de casos que degeneravam em situações perigosas. Mesmo assim,
Seu conhecimento dos seus direitos a ajudava a manter a calma. Em poucos segundos, 2 policiais saíram da viatura. Ana ligou a luz interna do carro para garantir que pudessem vê-la claramente, um conselho que aprendeu em diversos seminários de conheça seus direitos. Um dos policiais, de constituição robusta e tom autoritário, aproximou-se pelo lado do motorista, enquanto seu colega, mais alto e com um corte de cabelo bem arrumado, ficou atrás dele, com a mão perto do coldre. Boa noite, disse Ana com voz tranquila. Há algum problema? O policial robusto examinou-a com um olhar sério e, sem oferecer qualquer cordialidade, pediu seus documentos e os papéis do carro. Ana assentiu e, com um leve tremor, retirou os papéis da luva do volante, embora sentisse um aperto no estômago. Enquanto entregava os documentos, ela percebeu que o outro policial a observava atentamente, avaliando não só os papéis, mas também seu veículo e o fato de ela ser uma mulher negra bem vestida. Aguarde aqui, ordenou ele de forma ríspida, dando meia volta para retornar à viatura. Essa ordem simples fez Ana estremecer, embora ela se lembrasse de que não tinha nada a esconder e que a lei estava do seu lado. No entanto, algo na postura agressiva dos agentes e no local deserto, sem câmeras nem transeuntes, a deixou inquieta. Pelo retrovisor, Ana notou que os policiais conversavam em voz baixa, lançando olhares ocasionais na sua direção, como se estivessem discutindo algo de forma confidencial. O vento frio fazia as folhas secas dançarem pela calçada, e cada segundo parecia se arrastar com um peso insuportável. Ela respirou fundo para se acalmar, sabendo que um único erro poderia ter consequências graves. Após o que pareceu uma eternidade, o policial robusto retornou. Bateu repetidamente na janela e exigiu: saia do carro. Ana percebeu que estava segurando a respiração. Com voz trêmula, perguntou: por que preciso sair? Já entreguei meus documentos. Mas o policial aproximou-se ainda mais, enquanto o colega iluminava o interior do veículo com sua lanterna. Não estava claro se eles iriam apenas fazer uma verificação ou se pretendiam intimidá-la ainda mais. Mas a situação rapidamente se intensificava. Os pensamentos de Ana dispararam. Ela sabia muito bem quais eram seus direitos, mas também compreendia que qualquer resistência poderia piorar a situação. Para evitar um confronto imediato, ela abriu a porta com cuidado e saiu do carro, mantendo a postura ereta e o olhar fixo. Mal havia se levantado que o policial robusto segurou firmemente seu pulso, fazendo-a perder momentaneamente o equilíbrio. O que você está fazendo? Ela exclamou, com surpresa e indignação na voz. Fique quieta, ordenou ele, torcendo seu braço para trás com tanta força que ela quase caiu. Enquanto isso, o outro policial começou a revistar o interior do carro, primeiro no banco do passageiro e depois no porta-malas. O pânico invadiu Ana. Ela estava sendo revistada sem qualquer justificativa. Queria protestar, lembrá-los de que não tinham o direito de fazê-lo, mas o aperto do policial a impedia de reagir. Por favor, senhores, vocês não podem revistar meu carro sem motivo. O que está acontecendo aqui? Ela pediu, tentando manter a calma apesar da ansiedade crescente. Nenhum dos dois respondeu. Em vez disso, o policial mais alto afastou-se um pouco do veículo com um sorriso de satisfação e disse: então, você está escondendo algo. Eu não tenho nada a esconder, replicou Ana, a frustração aumentando. Vocês não têm o direito de me silenciar. O policial robusto apertou ainda mais seu aperto, fazendo com que Ana sentisse uma dor aguda em seu ombro. Naquele instante, ela se perguntou se deveria mencionar quem era seu marido ou até ligar para ele, embora temesse que isso só piorasse a situação. Com voz trêmula, mas determinada, ela disse: preciso ligar para meu advogado, evitando mencionar o título do marido para não agravar a situação. Deixe-me usar meu celular, suplicou. O policial alto riu friamente. Seu advogado? Você fez algo errado. A raiva subiu em Ana. Eu não fiz nada de errado. Vocês não têm o direito de revistar meu carro, nem me deter sem motivo. Nesse momento, o policial robusto sacou um par de algemas e as prendeu em seus pulsos. Chega de conversa. Vamos prendê-la por comportamento suspeito, anunciou. A voz de Ana se elevou em indignação.
Eu fui parada, entreguei meus documentos e agora vocês me estão assediando. Chame o que quiserem. O policial alto avançou, intimidador, dizendo: nesta área, dirigindo um carro elegante, você se encaixa em um certo perfil. Os olhos de Ana se encheram de raiva e medo, reconhecendo a alusão sutil à sua cor de pele e condição social. Ela se esforçou para manter a compostura. Me deixem ir, ou pelo menos me permitam fazer uma ligação, exigiu, com a voz embargada. O policial robusto encarou-a intensamente e disse, em tom seco: você acha que isso é um jogo? Aqui, você não manda. Suas palavras a deixaram sem ar, e ela se perguntou se seriam levada à delegacia, sem que houvesse ninguém para ajudá-la naquela rua solitária. Do canto do olho, ela viu seu celular sobre o banco do motorista, com a tela levemente iluminada por mensagens de sua irmã. Se ao menos ela pudesse alcançá-lo, se alguém pudesse registrar o que estava acontecendo, cada segundo parecia se estender com um peso insuportável. Com a voz embargada, mas firme, Ana disse finalmente: senhores, conheço meus direitos, sou advogada, e não me importa se acham que estão acima dos outros. O policial robusto apertou seu pulso ainda mais, fazendo com que lágrimas surgissem em seus olhos. Naquele exato momento, ela percebeu que argumentos calmos não iriam resolver a situação. Precisava alcançar seu celular, sua tábua de salvação. Preciso falar com meu marido, declarou com determinação. O policial alto zombou. Seu marido? E quem seria esse? Ana olhou fixamente para ele e disse: ele se chama Carlos Pereira, o principal juiz do nosso país. Por um breve instante, o ambiente pareceu mudar. O nome lhe deu um pouco de poder. O policial robusto afrouxou o aperto, e seu colega recuou, visivelmente surpreso. Não me diga, murmurou o policial alto, antes de se recompor e dizer: não invente histórias. Ana permaneceu firme. Estou dizendo a verdade. Se vocês me permitirem pegar meu celular, podem ligar para ele. Finalmente, o policial robusto cedeu. Tudo bem, pegue seu telefone. Seu colega foi até o banco do motorista, pegou o aparelho e o entregou. Com o coração disparado, Ana digitou o código de desbloqueio com mãos trêmulas e assim que a tela inicial apareceu, rapidamente ligou para o número de Carlos. O telefone tocou várias vezes até que ele atendeu, com uma voz quente e preocupada que imediatamente a tranquilizou. Carlos, preciso de ajuda. 2 policiais me pararam e afirmam que estou dirigindo de forma suspeita. Eles revistaram meu carro sem a minha permissão, ela contou. Imediatamente, sua voz se tornou firme e autoritária. Onde você está? Você está bem. Ana conseguiu fornecer um endereço aproximado antes que o policial alto arrebatasse o telefone, indeciso se desligava ou não. A voz de Carlos soou novamente, exigindo que os agentes se identificassem e prometendo tomar medidas legais imediatas. Os rostos dos policiais se endureceram, e após um breve intercâmbio, eles devolveram o telefone com um breve sim, senhor. A tensão pairava no ar, como se ambos soubessem que estavam prestes a enfrentar um grande problema. Ana, com os pulsos ainda doendo e as lágrimas contidas, ficou em silêncio aguardando. Senhora Costa, disse finalmente o policial Newman, com um tom mais suave enquanto retirava as algemas, parece que fomos um pouco pesados. Lamentamos o ocorrido. Ana esfregou os pulsos doloridos, sentindo as marcas vermelhas. Recebemos uma denúncia de que um veículo roubado coincidia com o seu, explicou o policial com voz hesitante, como se tentasse justificar o ocorrido. Suas palavras soaram como uma desculpa meia-boca, e Ana retrucou: desculpa, vocês me humilharam, me assustaram e me machucaram. O outro policial, Grant, interveio de forma desajeitada. Faremos um relatório dizendo que houve um erro, e depois você poderá ir embora. Nada aconteceu. Ana replicou, incrédula. Nada aconteceu? Eu passei um momento de terror. Seus comentários deixaram os policiais sem resposta, e suas fardas agora pareciam pesar sobre eles como âncoras, enquanto a culpa e a vergonha se refletiam em seus rostos. Ana se aproximou e, com voz firme, disse: não vou deixar isso passar. Luto há anos contra esse tipo de abuso, e vocês serão responsabilizados. Nesse momento,
O som de outra sirene interrompeu a conversa. Uma segunda viatura chegou e um sargento desceu do veículo. Ao ver Carlos Pereira, o sargento tirou o boné em sinal de respeito. Juiz Pereira, disse ele, com um tom cauteloso, recebemos uma queixa de um cidadão. Poderia nos explicar o que aconteceu? Ana avançou, com voz clara e decidida, relatou. Esses policiais me pararam ilegalmente, revistaram meu carro, me algemaram e me agrediram fisicamente, sem nenhuma justificativa. O sargento examinou Ana, depois Carlos, e finalmente, os policiais abatidos. Entendi, murmurou. Preciso anotar todas as declarações. Uma repórter, que ainda filmava, perguntou. Isso significa que hoje vocês vão iniciar uma investigação oficial? Sim, respondeu o sargento, atento à presença da mídia. Policiais Newman e Grant, por favor, entreguem seus relatórios e as gravações das câmeras corporais assim que chegarmos à delegacia. Ana não pôde deixar de sorrir ao pensar nas câmeras corporais. Ela não tinha visto nenhuma nas fardas e suspeitava que, se existissem, talvez tivessem sido apagadas ou estivessem inutilizáveis. Ainda assim, sentiu que, finalmente, os mecanismos de responsabilização estavam em movimento. Carlos colocou o braço ao redor dela e a conduziu para fora do grupo dos policiais. Vamos seguir pelo caminho legal? Depois, garantir que você seja atendida por um hospital, disse ele. Ana assentiu enquanto o efeito do adrenalina diminuía, deixando um profundo incômodo em seus músculos. Ao olhar para trás e ver as expressões envergonhadas dos policiais, ela se encheu de determinação. Aquilo não podia ficar impune. O que havia acontecido naquela noite seria o estupim para um amplo debate sobre a cultura policial, o perfil racial e a necessidade de reformas urgentes em Lisboa e além. E ela estava pronta para lutar com todas as forças. Sob um céu estrelado, Ana apertou a mão de Carlos para buscar força. Isso era apenas o começo. 3 dias depois, a imprensa local explodiu com a notícia. A esposa de um alto juiz havia sido detida e algemada num suposto caso de perfil racial. Tanto os meios regionais quanto os nacionais cobriram o caso, e um vídeo gravado por uma amiga repórter se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando debates intensos sobre a conduta policial em uma cidade que ainda carregava as cicatrizes de eventos passados. Ana acompanhava as notícias de casa, enquanto seu celular não parava de tocar com mensagens de apoio e indignação. Apesar dos hematomas nos pulsos e da dor persistente no ombro, seu espírito permaneceu inabalável. Pelo contrário, ficou ainda mais firme. Carlos havia agendado uma coletiva de imprensa para aquela tarde. Embora, por seu cargo, ele não pudesse intervir diretamente na investigação criminal, sua declaração pública teria um peso enorme. Enquanto isso, a polícia tentava controlar a situação e o prefeito garantia que haveria total transparência na investigação, afirmando: todos os olhos estão voltados para nós. Durante o café da manhã, Ana disse a Carlos: não podemos deixar que isso seja varrido para debaixo do tapete. Ele assentiu, mexendo o café com expressão séria, sabendo que as investigações internas muitas vezes demoravam. Por isso, marquei uma reunião com grupos de direitos civis, associações de bairro e já registrei uma queixa formal na Secretaria de Igualdade da cidade. Explicou Ana com um sorriso leve, ao que Carlos respondeu com orgulho, sempre 2 passos à frente. Pouco tempo depois, o celular de Ana tocou novamente, desta vez exibindo o nome de um capitão da polícia. Com um olhar cúmplice para Carlos, ela atendeu. Boa tarde, aqui é o Capitão Verde. Sua voz era calma, mas carregava uma tensão perceptível. Ligo para pedir desculpas em nome do departamento. Iniciamos uma investigação completa contra os agentes e gostaríamos de convidá-la para prestar um depoimento de acompanhamento. Ana respondeu com firmeza. Agradeço, mas não me interessam mediações fechadas que evitam a verdadeira responsabilidade. Vou buscar todas as vias legais. Após um breve suspiro, o capitão concluiu: minha porta está sempre aberta, caso mude de ideia. Ao desligar, Ana lançou um olhar decidido para Carlos. Eles querem controlar a narrativa, mas isso precisa ser mais do que uma simples desculpa pessoal, tem que ser o catalisador da mudança. Carlos apertou sua mão com firmeza.
Você tem todo o meu apoio. Naquela tarde, Carlos subiu ao palco diante de um grupo de jornalistas e cidadãos em frente ao Palácio da Justiça, onde uma multidão de ativistas e pessoas preocupadas se reuniu. Muitos seguravam cartazes com frases como "Justiça para todos" e "Basta de discriminação". O sol brilhava no edifício, destacando a importância do momento. Após alguns instantes de silêncio, Carlos começou. Boa tarde. Muitos de vocês sabem que minha esposa, Ana Costa, foi submetida a uma detenção injusta e a um tratamento traumático por 2 policiais da Polícia de Lisboa. Embora eu deva manter a imparcialidade, como marido, estou profundamente entristecido e indignado. Este incidente é apenas um exemplo de um problema generalizado que abala a confiança da população, especialmente entre as comunidades de cor. Exigimos uma investigação transparente e a implementação de medidas concretas para acabar com o perfil racial e a violência policial. Quando os repórteres perguntaram se Ana havia sido escolhida por sua cor de pele e se Carlos se afastaria de futuros casos envolvendo a polícia, ele respondeu calmamente: "Não comentarei detalhes específicos, mas se esses casos forem ao tribunal, me retirarei." Em seguida, convidou Ana a compartilhar sua experiência. Com o coração acelerado, ela subiu ao púlpito e declarou: "Não estou aqui apenas como esposa de um juiz, mas como alguém que foi detida, algemada e agredida injustamente, simplesmente por dirigir sendo negra. Isso não me afeta apenas a mim, mas a todas as pessoas que sofrem com um sistema falho. Hoje, levantamos nossas vozes para exigir uma mudança real." A multidão aplaudiu fortemente, e quando lhe perguntaram quais seriam os próximos passos, Ana afirmou: "Vou entrar com uma ação por violação dos direitos civis e trabalhar com organizações como a ACLU para promover reformas na formação, supervisão e controle da polícia. Também exijo que a cidade organize uma assembleia pública para discutirmos esses problemas." Depois da coletiva, os apoiadores se aproximaram de Ana. Alguns queriam tirar fotos, outros compartilharam suas próprias histórias de abuso policial. Ana ouviu atentamente uma mãe solteira que contou como seu filho havia sido importunado pela polícia, e um jovem que relatou ter sido agredido com um taser durante uma abordagem arbitrária. Carlos permaneceu ao seu lado, ofere, sendo palavras de conforto. Quando a noite se aproximou, eles partiram juntos para casa. Rebeca, a repórter, chegou ofegante e disse: "Ana, já acompanho esses casos há anos, mas isso pode ser o ponto de virada." Com voz cansada, Ana respondeu: "Não se trata só de mim. Isso é um marco para Lisboa, talvez para todo o país." O celular de Rebeca continuava tocando, e mais uma vez Ana apareceu nos manchetes. As emoções eram conflitantes. Havia um sentimento de alívio, mas também o peso do que estava por vir. Após se despedirem, Carlos conduziu em silêncio até casa, enquanto as luzes da cidade brilhavam no horizonte, um símbolo dos desafios e das novas oportunidades. Ana já planejava seus próximos passos: entrar com ação judicial, organizar uma assembleia cidadã e se reunir com políticos locais. Esse incidente não era um caso isolado, mas um chamado urgente à ação. Nas semanas seguintes, enquanto a investigação interna da polícia prosseguia, pelo menos oficialmente, a advogada de direitos civis, Cláudia Martins, formada na Universidade de Lisboa, analisou minuciosamente todos os relatórios dos agentes. Conforme esperado, os policiais afirmaram que o comportamento de Ana havia sido suspeito e que ela se recusou a cooperar, embora ela tenha permanecido totalmente calma. Além disso, ambos desligaram suas câmeras corporais logo após a abordagem, alegando problemas técnicos. Cláudia não se surpreendeu. Ela já conhecia essas táticas. Reuniu todas as evidências, gravações do celular, mensagem de texto e o vídeo de Rebeca, e encontrou enormes contradições nas versões dos policiais. Ao mesmo tempo, um conflito interno começou a se formar na corporação. Alguns altos escalões viram neste caso a oportunidade de demitir os elementos mais problemáticos, enquanto outros insistiam em proteger a imagem da instituição a qualquer custo. A união dos policiais inicialmente defendeu seus colegas, mas logo surgiram tensões quando alguns ameaçaram renunciar se continuassem a proteger agentes considerados racistas. Essas disputas internas impulsionaram a mobilização dos cidadãos,
que passaram a organizar manifestações diárias em frente à delegacia e à Câmara Municipal, exigindo que todas as denúncias anteriores fossem investigadas a fundo. A história dominou as notícias, e até meios nacionais enviaram repórteres para Lisboa, gerando debates intensos sobre reformas policiais e perfil racial. Por fim, a Câmara Municipal convocou uma sessão extraordinária para debater novas medidas de controle, como a criação de um órgão de fiscalização independente com poder de convocação, cursos obrigatórios contra o viés e regras mais rígidas para o uso das câmeras corporais. Pouco depois, uma nota de imprensa do Ministério Público confirmou que os agentes Newman e Grant seriam julgados por vários crimes graves, incluindo agressão no exercício da função. O julgamento foi marcado para o mês seguinte, um passo rápido impulsionado pela esmagadora evidência e pela pressão popular. Para Ana, essas notícias foram ao mesmo tempo uma validação e um desafio emocional. De repente, ela se viu no centro de uma tempestade midiática, recebendo ligações de organizações nacionais de direitos civis, jornalistas e até de figuras públicas dispostas a apoiar sua causa. Embora se sentisse aliviada por ver que sua experiência estava promovendo mudanças, também carregava o peso daqueles que haviam sido silenciados. Uma manhã, ela recebeu uma carta manuscrita de uma mulher chamada Lorena, do norte de Lisboa, relatando como seu filho adolescente havia sido brutalmente agredido pelos mesmos agentes há um ano, agradecendo por Ana ter lutado por eles. Ao ler aquelas palavras, o coração de Ana se apertou. Ela olhou para Carlos, que revisava as notícias na cozinha, e sussurrou: "É por isso que não podemos desistir." Carlos assentiu em silêncio. "Isso é maior do que nós." Nos dias seguintes, Ana recebeu uma enxurrada de e-mails de ódio, comentários cruéis nas redes sociais e até chamadas ameaçadoras. Alguns a acusavam de se aproveitar do prestígio do marido, enquanto outros proferiam insultos racistas, repetindo os mesmos preconceitos que haviam desencadeado o incidente. Porém, longe de abater-na, esses ataques só reforçaram sua determinação. Quando, finalmente, subiu ao palco numa manifestação massiva intitulada Justiça para Todos em frente ao pavilhão de exposições de Lisboa, milhares de pessoas se reuniram, segurando cartazes com frases como solidariedade com Ana e chega de perfil racial. Com voz firme, ela declarou: "Não estou aqui apenas como esposa de um juiz, mas como alguém que foi injustamente detida, algemada e agredida só por dirigir sendo negra. Isso afeta todos nós que sofremos por um sistema quebrado. Agora, temos a chance de transformar nossa raiva em mudança real." O aplauso foi ensurdecedor. E quando perguntada sobre seus próximos passos, Ana afirmou: "Vou entrar com uma ação por violação dos direitos civis e trabalhar com organizações, como a ACLU, para exigir reformas na formação, supervisão e controle da polícia. Além disso, peço que a cidade organize uma assembleia pública para debater essas questões." Após a manifestação, os apoiadores se aglomeraram ao redor de Ana. Alguns queriam tirar fotos, outros compartilharam suas próprias experiências de abuso policial. Ana ouviu atentamente enquanto uma mãe solteira contava como seu filho havia sido intimidado pela polícia e um jovem relatava ter sido agredido com um taser durante uma abordagem arbitrária. Carlos permaneceu ao seu lado, oferecendo palavras de conforto. Quando a noite se aproximou e eles se prepararam para ir embora, Rebeca, a repórter, chegou ofegante e disse: "Ana, já cubro esses casos há anos, mas isso pode ser o ponto de virada." Com voz cansada, Ana respondeu: "Não se trata apenas de mim. É um marco para Lisboa, talvez para todo o país." O celular de Rebeca continuava tocando. Mais uma vez, Ana apareceu nas manchetes. As emoções se misturavam. Havia alívio, mas também o peso do que estava por vir. Após se despedirem, Carlos dirigiu em silêncio para casa, enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, símbolo dos desafios e das oportunidades futuras. Ana já planejava seus próximos passos: a ação judicial, a organização de uma assembleia cidadã e reuniões com políticos locais. Esse incidente não era um caso isolado, mas um chamado urgente à ação. Nas semanas seguintes, enquanto a investigação interna prosseguia, ao menos oficialmente, Cláudia Martins, uma advogada de direitos civis formada na Universidade de Lisboa,
examinou minuciosamente todos os relatórios dos policiais. Como esperado, os agentes alegaram que o comportamento de Ana foi suspeito e que ela se recusou a cooperar, mesmo tendo permanecido calma o tempo todo. Além disso, ambos desligaram suas câmeras corporais logo após o controle, justificando com problemas técnicos. Cláudia não se surpreendeu. Ela já conhecia essas táticas. Ela reuniu todas as provas, gravações do celular, mensagens de texto e o vídeo de Rebeca, e encontrou grandes contradições nas versões dos agentes. Ao mesmo tempo, uma batalha interna se iniciou na corporação. Alguns altos escalões viam nessa situação a chance de demitir os elementos mais problemáticos, enquanto outros queriam proteger a imagem da polícia a qualquer custo. A união dos policiais inicialmente defendeu os colegas, mas logo surgiram tensões quando alguns ameaçaram renunciar se continuassem a proteger agentes considerados racistas. Esses conflitos internos impulsionaram os cidadãos a se organizarem, com manifestações diárias em frente à delegacia e ao prédio da Câmara Municipal, exigindo que todas as denúncias anteriores fossem investigadas a fundo. A história dominou as notícias, e até meios nacionais enviaram repórteres a Lisboa, desencadeando debates intensos sobre reformas na polícia e perfil racial. Por fim, a Câmara Municipal convocou uma sessão extraordinária para discutir novas medidas de fiscalização, como a criação de um órgão independente de controle cidadão com poder de convocação, cursos obrigatórios contra o preconceito e regras mais rígidas para o uso das câmeras corporais. Logo após, uma nota de imprensa do Ministério Público confirmou que os agentes Nilman e Grant seriam julgados por vários crimes graves, entre eles agressão no exercício da função. O julgamento foi marcado para o mês seguinte, uma resposta rápida, impulsionada pela avassaladora evidência e pela pressão popular. Para Ana, essas notícias foram, ao mesmo tempo, uma confirmação e um desafio emocional. De repente, ela se viu no centro de uma tempestade midiática, recebendo ligações de organizações nacionais de direitos civis, jornalistas e até de figuras públicas dispostas a apoiar sua causa. Embora se sentisse aliviada por ver que sua experiência estava provocando mudanças, também sentia o peso daqueles que haviam sido silenciados. Em uma manhã, ela recebeu uma carta manuscrita de uma mulher chamada Lorena, do norte de Lisboa, que relatava como seu filho adolescente havia sido brutalmente agredido pelos mesmos agentes há um ano e agradecia a Ana por lutar por eles. Ao ler aquelas palavras, o coração de Ana se apertou. Ela olhou para Carlos, que revisava as notícias na cozinha, e sussurrou: "É por isso que precisamos continuar lutando." Carlos assentiu silenciosamente. "Isso é maior do que nós." Nos dias que se seguiram, Ana recebeu uma enxurrada de e-mails de ódio, comentários cruéis nas redes sociais e até ligações ameaçadoras. Alguns a acusavam de se aproveitar da influência de seu marido, enquanto outros proferiam insultos racistas, repetindo os mesmos preconceitos que desencadearam o incidente. Mas, longe de abalar sua determinação, esses ataques só a fortaleceram. Quando, finalmente, subiu ao palco numa grande manifestação Justiça para Todos em frente ao pavilhão de exposições de Lisboa, milhares de pessoas se reuniram, segurando cartazes com mensagens como solidariedade com Ana e chega de perfil racial. Com voz firme, ela declarou: "Não estou aqui apenas como esposa de um juiz, mas como alguém que foi detida, algemada e agredida injustamente por simplesmente dirigir sendo negra. Isso nos afeta a todos que sofremos com um sistema falho. Agora, temos a chance de transformar nossa raiva em mudança real." O aplauso foi estrondoso, e quando perguntada sobre seus próximos passos, Ana afirmou: "Vou entrar com uma ação por violação dos direitos civis e trabalhar com organizações, como a ACLU, para exigir reformas na formação, supervisão e controle da polícia. Além disso, peço que a cidade organize uma assembleia pública para que possamos discutir esses problemas." Após a manifestação, os apoiadores se aglomeraram ao redor de Ana. Alguns queriam tirar fotos, outros compartilharam suas próprias histórias de abuso policial. Ana ouviu atentamente uma mãe solteira que contou como seu filho havia sido intimidado pela polícia e um jovem que relatou ter sido agredido com um taser durante uma abordagem arbitrária. Carlos permaneceu sempre ao seu lado, oferecendo palavras de consolo. Quando a noite se aproximou
e eles se prepararam para ir embora. Rebecca, a repórter, chegou ofegante e disse: Ana, eu já acompanho esses casos há anos, mas isso pode ser o ponto de virada. Com voz cansada, Ana respondeu: Não se trata apenas de mim. É um marco para Lisboa, talvez para todo o país. O celular de Rebecca continuava tocando. Mais uma vez, Ana apareceu nos manchetes. As emoções se misturavam. Havia alívio, mas também o peso do que ainda estava por vir. Depois de se despedirem, Carlos dirigiu em silêncio para casa, enquanto as luzes da cidade brilhavam no horizonte, símbolo dos desafios e das novas oportunidades. Ana já planejava seus próximos passos: entrar com a ação judicial, organizar uma assembleia cidadã e se reunir com políticos locais. Esse incidente não era um caso isolado, mas um chamado urgente à ação. Finalmente, os agentes Newman e Grant optaram por um acordo que implicou penas mais leves, a fim de evitar um longo processo. Eles admitiram ter agido de maneira discriminatória e abusado de seu poder, e se desculparam publicamente em um tribunal lotado de repórteres, ativistas e apoiadores. Suas desculpas soaram vazias para muitos, mas foi um dos raros momentos em que a polícia reconheceu seu erro. Carlos assistiu ao julgamento de forma discreta, mantendo sua postura profissional. Quando a sentença foi proferida, ele soltou um suspiro de alívio, consciente de que, embora esses dois fossem punidos, muitos outros continuariam a patrulhar as ruas. Ana sentou-se em silêncio na sala de audiências enquanto o juiz impunha uma pena de liberdade condicional, serviço comunitário obrigatório, cursos de sensibilização e a revogação definitiva da licença policial em Portugal. Embora alguns ativistas esperassem penas mais severas, Ana viu aquilo como um passo importante para garantir que esses homens nunca mais pudessem exercer funções policiais. Ao sair do tribunal, enquanto as câmeras piscavam, Ana declarou brevemente: Hoje se fez justiça no meu caso, mas nossa luta está longe de acabar. Devemos continuar lutando por todos que sofrem com a violência policial, até que a verdadeira igualdade seja alcançada. Em seguida, ela e Carlos saíram discretamente por uma porta lateral, evitando a imprensa. Lá fora, sob o sol invernal que brilhava sobre a neve recém-caída, eles caminharam de mãos dadas até o carro. Você conseguiu, sussurrou Carlos ao abrir a porta para ela. Transformou sua dor em um impulso para a mudança. Ana sorriu ternamente. Conseguimos, e também todas as pessoas que estiveram ao nosso lado, respondeu. Carlos beijou sua testa antes de assumir o volante. Enquanto o motor rugia suavemente, Ana olhou para as escadarias do Palácio da Justiça, onde alguns manifestantes ainda seguravam cartazes exigindo reformas mais amplas. Ela compreendeu que os movimentos sociais nunca terminam. Eles evoluem enquanto as pessoas se levantam para lutar. Nas semanas seguintes, Ana continuou seu trabalho como ativista e à frente de sua organização, sem fins lucrativos, que agora também oferecia programas de mentoria para jovens interessados em carreiras na área do direito e da justiça. Ela acreditava firmemente que era fundamental criar pontes entre a polícia e a comunidade. Em uma manhã, no saguão do recém-inaugurado Centro de Igualdade, financiado por generosos doadores locais, Ana se dirigiu a um grupo de crianças e adolescentes de bairros carentes. Alguns participavam de aulas de reforço, outros buscavam informações sobre bolsas de estudo universitárias. Quando o ambiente ficou em silêncio, Ana pegou o microfone e disse: Bem-vindos ao Centro de Igualdade. Este espaço é de vocês, futuros estudantes, líderes, ativistas e até aqueles que um dia serão juízes ou policiais, capazes de mudar o sistema de dentro para fora. Lembrem-se sempre, se alguém tentar fazê-los sentir pequenos, mostrem o quão fortes vocês realmente são. Nossa cidade mudou porque não nos calamos. Sou a prova viva de que a sua voz pode derrubar barreiras. O público explodiu em aplausos, e Ana se sentiu renovada. Embora Lisboa ainda carregasse cicatrizes, o espírito da comunidade era inabalável. Para cada policial injusto, havia cidadãos dispostos a lutar. Mais tarde, em seu escritório, Ana contemplou uma foto emoldurada dela e de Carlos, ao lado de imagens de sua família. Passou os dedos suavemente pela moldura, relembrando o quão perto estivera do desastre,
e entendeu que aquela experiência lhe havia dado um propósito claro: transformar sua dor em um plano de justiça, em um guia para os outros. Embora ainda sentisse a ardência das algemas e a humilhação daquela noite, ela também recordava o apoio caloroso de Carlos, o clamor da comunidade e o poder inabalável da verdade. Sua história começou na escuridão de uma rua solitária, mas agora brilhava com a promessa de um novo amanhecer, um amanhecer que pertencia a todos que lutavam pelo que era certo. Obrigado por acompanhar essa jornada intensa, desde um assustador controle noturno em uma rua deserta até uma luta triunfal por responsabilidade e reforma. A experiência de Ana nos mostra que a injustiça pode nos atingir no momento menos esperado, mas que, com coragem e união, até os momentos mais sombrios podem se transformar em oportunidades de mudança. Ao enfrentar os agentes que abusaram de seu poder, ela expôs as falhas sistêmicas que afetam a vida de tantas pessoas diariamente. Sua determinação inabalável impulsionou reformas muito necessárias numa cidade sedenta por mudança real, e sua história continua enquanto lutamos por aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Se essa história te tocou, faça sua voz ser ouvida. Compartilhe e ajude a construir um futuro mais justo para todos.